Paz, igreja. Todos estão felizes? Que bom. É um prazer muito grande poder trazer uma palavra para vocês nessa manhã. Uma palavra que Deus tem ministrado no meu coração. Uma palavra que eu vejo que nós precisamos viver ela. Nós precisamos crer nela, que muitas vezes nós passamos despercebido. Amém? Eu quero dizer com vocês que na minha vida nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Primeiro lugar, permissão de Deus. Segundo lugar, eu mesmo procuro. Terceiro lugar, deixa as pessoas me influenciar. Amém? Eu não sei qual o problema que você tem passado, qual a luta que você tem enfrentado, quantos gigantes, quantos leões, quantos ursos você teve que matar essa semana para poder estar aqui, para poder ter ido numa célula, para poder ter compartilhado alguma coisa que Deus ministrou no seu coração. Mas eu quero te dizer para você, meu irmão, que Deus tem uma palavra muito importante para você nessa manhã. Tem para mim e para você. A palavra do Senhor é bem assim: não temas, pois eu estou contigo. Amém? Eu quero só ler um pedacinho para vocês e nós vamos começar a compartilhar essas bênçãos que o Senhor tem ministrado nos nossos corações. Amém? A palavra não temas, irmão, nos encoraja a crer que Deus luta por nós. É Ele que peleja por nós em todos os momentos de dificuldade. É Ele que está conosco. Muitas vezes nós passamos por dificuldade, por não crer muitas vezes na palavra do Senhor que Ele está conosco. Amém? Eu quero dizer para vocês que a palavra não temas, o Senhor falou para muitos grandes homens dele. A palavra não temas, porque o Senhor está contigo por onde quer que ande. O Senhor vai estar com você, meu irmão, onde você andar. Não importa a dificuldade, não importa o problema. Creia somente, obedeça, busque as coisas de Deus. Eu quero dizer para vocês que muitas coisas é nós que procuramos, muitas coisas é nós que causamos, e muitas coisas que nós temos passado são provações de Deus para que nós viemos crescer espiritualmente, para que nós viemos entender quem é Deus na nossa vida, que nós viemos crer que é Ele que faz. Amém? Eu quero ler com vocês em Gênesis capítulo 15, versículo 1. Se vocês puderem abrir a Bíblia, façam um favor. Todos acharam? Aqui fala que Deus faz uma aliança com Abraão. E ele fala com Abraão através de uma visão. Passado esse acontecimento, o Senhor falou a Abraão por intermédio de uma visão: não temas, Abraão, eu sou contigo, e grande será a tua recompensa. Amém? Deus falou com Abraão, Deus falou com Moisés, Deus falou com Elias, Deus falou com Isaías e falou com Daniel. Deus falou com muitas e outras pessoas na Bíblia. Mas o que eu quero falar nessa manhã para você, que em Números também, em Êxodo, Moisés encoraja o povo, né? Moisés encoraja o povo de Deus ali, falando para eles não temer, que o Senhor estava com eles. Aí daqui a pouco, em Números, nós vemos Deus falando com Moisés, encorajando Moisés também. E eu vejo que a nossa vida também nós precisamos encorajar as pessoas. Ter uma palavra para a vida dos nossos irmãos e dizer para ela que o Senhor está com ela, que o Senhor cuida de todas as coisas, que o Senhor é que peleja por ela. E muitas vezes nós não dizemos, muitas vezes nós nos acovardamos. Mas o Senhor é bom. E em 2 Reis 6,16, Eliseu também, o Senhor fala com ele ali. O servo dele chega todo apavorado, porque vinha um exército para lutar contra eles. E ele fica com todo medo e chega: meu Senhor, é grande demais o exército que está ali. E Eliseu fala para ele assim, vamos ler lá? Em 2 Reis
6:16. Segundo Reis 6:16. Amém? Todos acharam? E o profeta acalmou dizendo: não tenhas medo, porque são mais numerosos os que estão conosco do que os que estão com eles. Amém? Maior, irmão, é o que está conosco. Maior. A tua dificuldade, o seu problema é pequenininha. Quando Deus coloca a mão, tudo está resolvido. Quando Deus estende as mãos para você, meu irmão, já era. As coisas vão ser feitas da vontade dEle, da melhor forma, irmão. Creia nisso. Creia que o Senhor é que faz por você. Entendeu? E aí nós vemos também em Reis 19:6, o rei Ezequias, mais uma situação ali, ele todo apavorado, todo com medo, entendeu? Todo com medo. E o Senhor fala através de Isaías para ele não temer, para ele crer que o Senhor é com ele, que o Senhor é com ele. E eu quero te dizer para você bem claro nessa manhã, o mesmo Deus que falou com Abraão, o mesmo Deus que falou com Elias, com Isaías, com Daniel e com tantos outros homens na Bíblia, é o mesmo Deus que quer falar comigo e com você nessa manhã, que quer usar a minha vida e a sua vida. Nós precisamos crer que é Ele que faz por nós. Muitas vezes nós ficamos com medo, irmão. Se você está em Deus, creia que somente Ele faz. Creia, descanse no Senhor. Não importa a dificuldade que você está passando, mas creia no Senhor, meu irmão. Creia nele, porque é Ele que faz por você. É Ele, é Ele. Amém? E eu quero compartilhar mais algumas coisas com vocês a respeito das 3 primeiras palavras que eu falei, né? Que muitas vezes nós deixamos as pessoas nos influenciar, né? Muitas vezes são permissão de Deus na nossa vida. E muitas vezes nós mesmos procurando. Geralmente a maioria das vezes é nós procuramos. Mas eu quero falar para vocês o primeiro passo da influência. Tem pessoas que têm um poder grande para influenciar a gente, para sair dos caminhos de Deus, para não fazer aquilo que agrada a Deus, ou muitas vezes fazer as coisas pecar, ou muitas vezes, como até o pastor disse semana passada, que nós precisamos ser nós em todos os lugares, talvez lá no serviço, talvez na sua casa, aonde você for. E o que nós vivemos hoje é um testemunho para amanhã. Tudo que nós vivemos hoje é um testemunho para amanhã, entendeu? E eu quero dizer para vocês que semana retrasada eu fui na empresa e levei a gente está fazendo um serviço e eu fui falar com o dono da firma que ele ia levar prejuízo. Eu falei: o negócio é o seguinte, você vai levar prejuízo dessa vez com esse serviço que você pegou. Puxa, mas eu sabia que eu ia levar prejuízo. Eu falei: vai levar mesmo. Aí ele começou a conversar comigo e a gente faz uma planilha do que nós faz no serviço. E ele falou assim, ele não pediu para mim primeiro. Primeiro ele falou assim: sabe o que eu estava pensando? De nós marcar umas lâmpadas e uns reatores a mais nessa planilha. E eu fiquei olhando para ele, né? Dei uma olhada para ele assim, ele não me pediu para mim por enquanto. Então vamos deixar ver até onde ele vai, né? Aí passou uns dias, na sexta-feira nós conversando, sexta-feira passada nós conversando. E por telefone ele criou coragem e falou para mim. Ele perguntou para mim: Alessandro, você tem pegado a assinatura do gerente? Você tem marcado quantas lâmpadas vocês têm colocado? Quantos reator? Eu falei: sim, nós temos feito tudo isso, entendeu? Então beleza, eu queria pedir um favor para você. Eu queria que você, onde você colocar 30 lâmpadas, você coloca 40. Onde você colocar 30 lâmpadas, você coloca 15 reator. Aí eu falei para ele assim: vamos fazer assim, terça-feira eu vou ir para nós conversar, porque segunda-feira eu vou estar viajando e terça-feira eu vou ir, nós conversamos a respeito disso. Então tem pessoas, irmão, que tem um poder tremendo para querer nos influenciar. Mas eu conheço Deus na minha vida. Eu sei quem é Deus. E se eu prego a palavra de Deus, e se eu vivo na palavra de Deus, eu não posso concordar com isso. Entendeu? Mas Ele é o patrão. Ele é o dono da empresa. Não importa se Ele é o dono da empresa. Não importa quem Ele é. Se você tiver que falar a verdade, fala a verdade, nem que doa. É melhor você magoar um ser humano do que você entristecer o coração de Deus. E passou a terça-feira, eu cheguei lá todo faceiro, cumprimentei ele. Bom dia, tudo bem? Entreguei um monte de projeto do que nós já tinha feito. E peguei as planilhas todas que estavam na minha mão e entreguei na mão dele. E olhei bem sério para ele e falei: o negócio é o seguinte,
Está tudo aquilo que eu fiz e tudo aquilo que eu marquei. Eu não vou marcar nada daquilo que você me pediu. Não vou marcar nem um reator e nem uma lâmpada a mais. Eu avisei para você que você ia ter prejuízo. Ele olhou bem sério para mim e falou: Alessandro, eu sabia que você ia falar isso aí. Eu tinha certeza que você ia falar isso aí. Eu até comentei com o Israel que eu tinha feito burrada em pedir isso aí para você. Irmãos, muitas vezes as pessoas têm tentado nos provar para ver se nós somos realmente filho de Deus. Muitas vezes você prega para a pessoa, mas daqui a pouco ela vem te influenciar para você pecar, e você está junto com ela pecando. Você fala do amor de Deus, mas daqui a pouco você está com ela. Muitas pessoas têm um poder assim, falar: veja bem, domingo, o que você vai fazer na igreja? Você já foi domingo passado? Não, vamos sair. Irmão, eu não tenho nada contra você sair no domingo. Eu não tenho nada contra você não ir na cela. Só que você precisa ter um posicionamento em Deus. Quando você sabe quem você é em Deus, irmão, nada vai te abalar. Você vai passar por prova, irmão, vai passar sorrindo. Você vai passar por provações, vai passar feliz, irmão. E aí lá no Salmo 1, versículo 1 e 2, diz uma coisa bem interessante para nós a respeito da influência. E eu quero ler com vocês. Amém? Abençoado com felicidade o homem que não segue o conselho dos ímpios e não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores e nem se assenta à reunião dos zombadores. Ao contrário, a sua plena satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita dia e noite. Ele medita dia e noite. Quando você vive na palavra de Deus, irmão, ninguém vai te enganar. Ninguém vai vir com uma palavrinha simples, mas não tem problema, são uma lâmpada, são um reator, mas é pecado. Como que eu vou pregar de dízimo se eu estou ajudando a roubar? Como que eu vou falar de Deus se muitas vezes eu estou me contaminando com essas coisas? Então nós precisamos, irmão, analisar muito bem as coisas em redor das nossas vidas, que muitas vezes é nós que procuramos. Entendeu? Agora eu quero ler para vocês, primeiro eu quero comentar com vocês a segunda parte. Eu falei a terceira parte, quero falar a segunda parte. Eu mesmo procuro as coisas. Quantas vezes nós temos procurado coisas, e depois ainda questionamos Deus. Deus, mas o Senhor não viu que eu ia errar? Mas por que você procurou? Teve uma época na nossa vida que nós se mudamos de Toledo, em 1987, para Iguatemi. E na realidade, irmão, eu nunca gostei de estudar. Puxa, para mim sempre foi uma luta tremenda eu estudar, entendeu? Falar para mim ler e para escrever, meu Deus do céu, era uma luta danada. E quando eu fui para Iguatemi, eu já estava na primeira série. Entendeu? Cheguei lá, aquele ano eu perdi. Então, perdi um ano. Aí passou mais um ano, eu fui estudar e aquele ano eu reprovei. Então, eu já estava meio velhinho na primeira série. Entendeu? Aí comecei o outro ano novamente e aquele ano eu desisti. Na primeira série. Desisti. Chegou no meio do ano, era só bagunça, só como coisa de moleque. Eu perdi aquele ano novamente. E no terceiro ano, a professora Eva, uma benção na minha vida, meus irmãos. Eu cheguei lá e reprovei de novo. Mais um ano eu reprovei, meus irmãos. Brincando. Não fazia tarefa, não fazia as coisas que ela mandava, entendeu? E no próximo ano, a professora Eva, acho que ela ficou com dó de mim. Falou, vou passar esse menino, que eu não aguento mais ver ele na minha sala. Toda vez, todo ano, quando faz a primeira chamada, dá o nome dele lá de novo. Eu vou passar ele, vou me livrar dele. Mas antes dela me livrar de mim, irmão, um belo dia ela comprou uma carrocinha de lenha nossa, que eu vendia lenha. Entendeu? Ela comprou uma carrocinha de lenha nossa e eu fui levar para ela. E levei, escolhi umas lenhas boas e ela veio e falou para mim assim, Alessandro, você levou só casca para mim. Só casca na carrocinha de lenha. E professora, veja bem. Não, você levou só casca. Você levou a pior lenha para mim. Eu era meio bocudinho, entendeu? Falei, vamos fazer assim, eu vou voltar, vou buscar essa carrocinha de lenha na casa da senhora então. Busquei. Mais um ano eu reprovei. Entendeu? Aí, irmãos, até que enfim eu consegui passar. Com uma forcinha eu passei da primeira para a segunda, irmão. Mas muitas vezes quando a gente passa de uma fase para outra na nossa vida e nós não estamos preparados, é a pior burrada da nossa vida. Entendeu? Cheguei na segunda série todo faceiro, bem faceiro, depois de uns 5 anos na primeira.
Cheguei na segunda série, bem faceiro, muito faceiro, né? Aí a primeira professora que me deu a aula naquele primeiro ano, fim do ano, ela me reprovou de novo. Puxa lá, a vida, eu acho que já estava meio desanimando. Reprovei de novo. Aí, no outro ano eu mudei, eu estava de tarde, eu fui para de manhã, mudei. Aquele ano eu fui até no meio do ano e acabei desistindo novamente dos estudos. Desisti de novo dos estudos, irmão. Abandonei. No terceiro ano eu falei, já no terceiro ano que eu estava na segunda série, né? Falei, vou para de tarde de volta agora. Quem que eu encontro lá? A primeira professora que me deu aula no primeiro ano da segunda série. Quando ela começou a chamada dela, meu irmão, ela começou a chamada no primeiro, foi fazendo a chamada, daqui a pouco ela, Alessandra Antônio Valério da Cruz, ela olhou e já viu que a figura estava de novo com ela. Viu que a benção estava com ela novamente. Entendeu? Passou um pouquinho, ela chegou na minha carteira e falou, Alessandro, mas você está aqui ainda? Feitou, ninguém quer me passar eu. Você viu, irmão, como que é? Muitas vezes nós queremos que as pessoas nos passem. Muitas vezes nós queremos as coisas fáceis. Muitas vezes nós queremos, irmão, tudo aquilo que é mais fácil. E aí Deus ministrou no meu coração essa palavra, assim, irmão. Uma palavra muito interessante. Eu brinquei bastante na primeira série. Eu brinquei bastante na segunda série. Eu já estava de bigode na segunda série, meus irmãos. Vocês dão risada, mas o caso é sério. Eu já estava de bigode na segunda série, irmão. E ali eu desisti de tudo. Ali eu desisti. Não quis saber mais de estudar. Não quis saber mais de nada, de escola, de nada. E eu fiquei com o segundo ano. No meu histórico da escola é a segunda série. Mas aí Deus ministrou para mim no meu coração assim, irmão, que muitas vezes nós temos brincado com as coisas dele. Muitas vezes nós temos brincado com as coisas de Deus. Muitas vezes nós temos levado a nossa vida a um evangelho oba-oba. Hoje está bom, amanhã está bom. Eu não vou me preocupar com nada. Muitas vezes o pastor tem levado estudo na segunda-feira, tremendamente para nossas vidas, e nós não temos ido. Só que eu vou te dizer para você, meu irmão, o que você perde hoje vai fazer falta para amanhã. O que você perde de aprender hoje com as coisas de Deus vai fazer falta amanhã. Amanhã vai fazer falta para você isso aí. E aí você vai se perguntar, mas por que isso está acontecendo comigo? Por que aquilo está acontecendo comigo? Você não procura. Você não procura um ensino na igreja. Você não procura muitas vezes estar num culto. Você não procura muitas vezes estar numa reunião. Você muitas vezes não procura, irmão. E aí você quer ser cheio de Deus. Você quer que Deus faz igual a professora me passou. Ela me passou da primeira para a segunda. Só que eu não estava capacitado para ir para a segunda série. Eu não estava. E ali eu fiquei. Muitas vezes acontece com nós isso, irmão. Muitas vezes nós temos sido reprovados na mesma prova. Muitas vezes nós temos vivido anos e anos na mesma prova por não pedir um perdão, por não perdoar, por não buscar. Entendeu? E aí muitas vezes nós usamos essa palavra assim, se for para me perdoar, a pessoa ainda tem a cara de pau e a coragem de orar. Fala, Deus, que aquela pessoa vem pedir perdão para mim. Aí eu perdoo ela. Irmão, toma atitude, dá o primeiro passo você. Você tem que dar o primeiro passo. Muitas vezes você tem que dar face para alguém bater. Não é fácil. Você chegar na pessoa que te magoou e olhar para ela e falar, filho, me perdoa porque foi eu que causei tudo isso. Quando você faz isso, irmão, quebra tudo. Quebra tudo e você vai crescer tremendamente em Deus. Você vai viver uma vida plena para Deus. Hoje tem muitas pessoas que têm dificuldade em falar assim, mas eu não consigo falar de Deus, eu não consigo falar de Deus. Irmão, realmente você não consegue. Quem consegue é Deus que fala através de você. É Deus que vai usar a sua vida, irmão. Basta você deixar. Se você não fica falando eu não consigo, é porque você não deixa Deus agir na tua vida. A partir do momento que você deixa Deus agir na sua vida, irmão, Ele te usa da melhor forma possível. Se você não souber falar, Ele vai levantar um Arão do seu lado, mas uma hora Ele vai tirar o Arão também, porque Ele quer ver você falar. Ele quer ver você glorificar o nome dEle, meus irmãos. Não tenha medo, irmão. Não tenha medo, porque é o Senhor que faz por você. Amém? E aí, irmãos, eu lembro de uma passagem muito interessante, que muitas vezes, igual eu falei, a gente procura. Eu procurei tudo aquilo. Eu reprovei. Foi eu que procurei, não foi ninguém. Foi eu que procurei. Aí eu lembro do filho pródigo. O que o filho pródigo fez? Ele tinha tudo. Ele tinha tudo que ele precisava. Ele tinha tudo que ele queria na casa dele. Mas chegou um momento que ele achou que aquilo não era bom para ele.
Chegou um momento que aquilo não era bom para ele pensando. E o que ele faz? Ele chega no pai e fala: pai, ei, dá minha parte da herança, dá tudo que eu tenho, que eu estou indo embora. Dá tudo aí que eu tenho, que eu vou embora agora, eu vou viver em outro lugar, vou muitas vezes me ver livre do Senhor. Entendeu? E Deus ministrou no meu coração também, irmão, que muitas vezes nós temos feito isso com Deus. Muitas vezes nós temos pegado tudo que Deus tem nos dado, muitas vezes nós temos pegado tudo aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos e temos ido embora por essa porta que está aberta. E nunca mais voltamos. Mas lá na frente o filho pródigo se depara com uma situação muito triste. Uma situação muito triste que depois de ele ter esbanjado tudo que ele tinha, depois de ele ter perdido tudo que ele tinha, caiu em si. Ele caiu em si que ele precisava de Deus. E nas nossas vidas muitas vezes é assim, irmão. Muitas vezes nós estamos vivendo uma vida abençoada por Deus, uma vida tremendamente, estamos fazendo tudo aquilo que agrada a Deus, mas daqui a pouco vem um desânimo, uma tristeza, o inimigo lançando coisas na nossa mente, para nós desistir, para nós não querer mais fazer a vontade de Deus, e acabamos desistindo. Entendeu? Mas tem uma parte muito interessante que fala a respeito do filho pródigo, que o pai dá tudo que ele quer. O pai dá tudo, o pai divide tudo que ele tem, fala: toma aí, meu filho, se é isso que você quer, tá bom. Só que tem uma parte muito interessante, que quando ele sai pelaquela porta, o pai não fala nada para ele. E muitas pessoas, na vida delas, saíram por uma porta de casa, e o pai saiu amaldiçoando eles. Ó, se você sair pelaquela porta, nunca mais você volta. Se você perder tudo que você tem, nunca mais você volta a falar comigo. Entendeu, irmãos? Mas Deus não é assim. Deus não é assim. Aquela mesma porta que você saiu está aberta para você hoje. Aquela mesma porta que um dia você pegou tudo e foi lá para a rua e perdeu tudo. Perdeu tudo. Deus está com ela aberta e Ele está te esperando com os braços abertos, meu irmão. Há tempo para você ainda. Há tempo para você colocar as suas coisas nas mãos de Deus. Há tempo de você viver uma vida em Deus, uma vida plena, uma vida de abundância, uma vida de felicidade, irmão. Há tempo para isso. Deixa Deus te usar você. Deixa Deus guiar os teus caminhos. Deixa Deus conduzir você, meu irmão. O Leandro pregou esse dia a respeito da porta, que a porta ainda está aberta. Sim, irmão, a porta está aberta para mim, para você, está aberta para muitas e muitas pessoas, mas vai chegar um dia que essa porta vai se fechar. Vai chegar um dia que essa porta vai se fechar, e aí o que você vai falar, meu irmão? O que você vai pensar naquele dia? E talvez, irmão, não precisa ser o fim do tempo. Talvez essa porta pode se fechar amanhã para você. Talvez essa porta pode se fechar para mim amanhã também. Nós não sabemos o dia de amanhã, nós precisamos viver o dia de hoje. Por isso que nós precisamos viver todo dia para Deus. Todo dia para Deus, irmão. Não importa a dificuldade que você está passando. Não importa o problema que você está passando. Não importa quantos ursos, quantos leão que você tem que matar por dia, irmão. Mas creia na palavra do Senhor, que te encoraja e me encoraja nessa manhã, que ela fala para mim, para você: não temas, pois eu sou contigo. Não temas, por onde você andar eu estarei com você. Não temas. Nós não podemos temer, irmão, nós precisamos obedecer. Nós precisamos crer que é o Senhor que faz por nós. Amém? Mas aí tem uma coisa muito interessante, que o filho pródigo cai em si, e finalmente ele compreende como tinha sido injusto e ingrato com seu pai. Ao retornar para casa, uma surpresa: ele foi recebido com festa. Muito feliz, o seu pai o abraçou e perdoou naquele momento. Todo o sofrimento ficou para trás, e todo erro foi esquecido e apagado pelo amor daquele pai. Amém? Talvez nós temos errado com Deus, talvez nós temos feito muitas coisas que têm desagradado a Deus, mas nessa manhã o Senhor quer te perdoar e quer me perdoar. Nessa manhã o Senhor quer te curar e quer me curar eu, irmão. Nessa manhã Deus quer trabalhar nas nossas vidas de uma forma tremenda, de uma forma maravilhosa, irmão. Basta nós chegar a Ele. Basta nós chegar a Ele e confessar os nossos pecados, os nossos erros para Ele, e pedir: Senhor, tem misericórdia de nós, e Ele terá misericórdia de você e de mim nessa manhã. Amém? E a primeira parte, irmão: permissão de Deus. Permissão de Deus. Tudo aquilo que nós estamos vivendo hoje, muitas provas, muitas coisas, são permissão de Deus, para que nós venhamos crescer,
para que nós venhamos amadurecer, para que nós venhamos crer nele, irmão. Muitas coisas são permissão de Deus. Exemplo aquelas que eu já falei, né? Que muitas vezes a gente procura, ou muitas vezes a gente deixa influenciar. Mas eu quero ler com vocês em Êxodo, capítulo 20 e versículo 20. Todos acharam? Diz assim, em Êxodo capítulo 20, versículo 20. Moisés encoraja o povo dizendo, não temas, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja entre vós, e não pequeis. Irmão, Deus ele tem nos provado para ver se nós não temos pecado muitas vezes, se nós não temos muitas vezes nos conduzido a caminhos errados, a caminhos tortuosos, a caminho onde nós fazemos a nossa vontade, caminho onde nós mesmos queremos andar. Mas Deus ele tem provado a minha vida e tem provado a sua vida, e tudo que nós vivemos hoje é um testemunho para amanhã. Hoje muitas vezes a gente não vai entender mais o que é isso, o que é aquilo. Descansa em Deus, descansa em Deus, que é Ele que te encoraja, é Ele que te fortalece, é Ele que leva você a um tempo novo, é Ele que vai te restaurar de tudo aquilo que você precisa. Muitas vezes nós estamos desanimados, tristes, mas creia no Senhor, creia nessa palavra, não temas, creia nessa palavra, não temas, que o Senhor é contigo aonde você for. Creia nisso, irmão, viva isso, como Abraão escutou aquilo, Abraão creu, Abraão viveu o que o Senhor falou para ele. Grandes profetas do Senhor viveu, irmão, e nós precisamos viver isso também. Nós precisamos viver isso nas nossas vidas. Nós precisamos crer no Senhor. E eu quero ler para vocês também em Josué 1, capítulo 9. Todos acharam? Eu quero compartilhar com vocês aqui onde Deus fala com Josué. Deus convoca Josué para liderar o povo de Israel. Deus levanta Josué depois da morte de Moisés para liderar o povo, para conduzir o povo a andar nos caminhos dele, para conduzir aquele povo que já tinha sofrido bastante, aquele povo que tinha passado por muitas coisas. Mas muitas coisas foi eles mesmos que procuraram. Muitas coisas foi eles mesmos que procuraram, mas o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Muitas coisas que nós procuramos, o Senhor nos perdoa. Muitas coisas que nós temos vivido que não tem agradado a Deus, mas quando nós chegamos nele, Ele nos perdoa. E Ele levanta cada um de uma forma tremenda. Ele usa a vida de cada um de uma forma tremendamente. Tremendamente, irmão. O que você passa hoje é um testemunho para amanhã. Da mesma forma aqui com eles, o que eles plantaram é o que eles colheram. Muitas vezes nós temos plantado milho e queremos colher melancia. Não é assim as coisas. Nós precisamos plantar amor para colher amor. Nós precisamos plantar fé para colher fé. É isso que nós precisamos viver, irmãos. Amém? Então eu vou ler com vocês em Josué capítulo 1, versículo 9. Ora, não te ordenei ser forte e corajoso, não temas e não te apavore, porquanto Deus, o Senhor seu Deus, está contigo por onde quer que ande. Ser forte e corajoso, irmão. Ser forte e corajoso. Muitas vezes nós temos sido fracos, muitas vezes nós temos sido decepcionados, muitas vezes tem palavras que são lançadas na nossa vida que nos decepciona. Muitas vezes, muitas coisas têm nos decepcionado. Mas o Senhor fala para mim e para você nessa manhã: seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Busque a Ele. Creia nele, somente nele. Coloque a sua vida na presença dEle. Entrega seus caminhos para Ele. Viva com Ele, irmão. E aqui quando Deus fala com Josué,
Ele quer dar uma liderança para Josué, ele quer capacitar Josué para liderar. Muitos de nós hoje, irmãos, temos vivido uma vida desanimada. Muitos líderes estão cansados. Muitos jovens estão desanimados. Mas o Senhor fala para mim e para você nessa manhã que Ele é que vai nos encorajar. É Ele que vai fazer por mim e por você. Ele fala para nós ser forte. No meio das lutas é que nós somos provados. Quem somos nós realmente? Quando você está lá no seu trabalho, quando você está lá na sua casa, pode ir lá em casa, pastor. Pode fazer uma visita para mim lá, mas chega de surpresa, pastor. Né? Então, irmãos, mas eu quero só finalizar para vocês dizendo bem assim: Deus tem um chamado para cada um aqui, ó. Deus tem chamado para evangelista, Deus tem chamado para líder, tem chamado para pastores, tem chamado para intercessoras, tem chamado para cada um aqui, irmão. Basta você crer no teu chamado, basta você confiar no Senhor. Aquilo que o Senhor delegou para você, Ele não vai tomar de você. Aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos, irmão, jamais Ele vai tomar de você, desde a partir do momento que você creia nele e viva para Ele. Nós precisamos crer no nosso chamado, irmão. Irmão, vou falar para vocês, eu estou aqui em cima só pela misericórdia de Deus. Eu falo para vocês, eu estou aqui em cima só pela misericórdia de Deus, porque se fosse por mim mesmo, irmão, eu não queria não. Muitas vezes nós somos assim, muitas vezes nós não queremos fazer as coisas para Deus, mas chega um momento que Deus vai te espremer você. Chega um momento que Deus vai levar você num lugar assim, ó, como Ele levou Jacó lá no vale de Jaboque. E ali Ele espremeu Jacó. Muitas vezes nós também estamos assim, muitas vezes Deus está espremendo. Muitas vezes nós estamos, sabe no que, irmão? Nós estamos numa prensa. E o Senhor está apertando e nós não estamos percebendo. E as coisas estão estreitando e nós não estamos percebendo. E o Senhor está ali apertando. Mas chega um momento, irmão, que você tem que se render para Deus. Chega um momento que você tem que falar: Deus, usa a minha vida mesmo, Senhor. Usa a minha vida porque eu quero fazer a diferença nessa terra. Eu quero levar a palavra do Senhor com amor, com graça, Senhor. Usa mesmo a minha vida, Senhor. Eu não quero mais viver na prensa. Eu não quero mais viver na prova. Eu não quero mais viver no forno, Senhor. Eu não quero mais viver, Pai, em nome de Jesus, nessas coisas que muitas vezes têm vindo da minha vida para mim crescer. Eu quero crescer no Senhor. Eu quero crescer. Vamos largar a mão, irmão, de brincar de ser crente. Vamos largar a mão de brincar de ser crente. Muitas vezes nós brincamos, muitas vezes nós estamos, igual eu já falei, muitas vezes nós temos reprovado anos e anos na mesma prova, e ainda colocamos culpa em Deus. Ah, Deus, mas eu não passo aqui, aquele irmão, olha, eu não posso ver aquele irmão. Se você não pode ver ele, irmão, chega e perdoa ele. Fala: irmão, eu peço perdão para você, irmão. Eu quero ter uma vida de amor e paz com você. Eu quero somar com você, eu não quero dividir. Muitas vezes nós queremos dividir. Não, irmão, nós temos que somar, 1 mais 1. E crer, irmão, que Deus vai fazer por nós. E crer, irmãos, vamos crer, vamos viver uma vida nova no Senhor. Vamos viver uma vida de busca, uma vida de graça no Senhor. Muitas vezes, líder tem desanimado. Irmão, todos nós passamos por prova. Muitas vezes, líder tem desanimado. Não desanima não, meu irmão. Não desista, nunca desista do teu sonho, porque o que Deus tem para você é maior do que você imagina, do que você pensa, do que você crê. Mas você precisa colocar a sua vida nas mãos dEle. Você precisa crer que é Ele que vai fazer. Muitas vezes as intercessoras estão desanimadas. Não desanima não, intercessoras, porque Deus usa a vida de vocês tremendamente. Muitas vezes elas são uma prova danada, sabe por quê, irmão? Porque está faltando homens para ajudar elas. Muitas vezes eu estou deixando a desejar, que eu podia estar orando junto com elas. Eu podia estar na minha casa glorificando o nome de Deus quando elas saem para orar e agradecer a Deus e falar: Senhor, cubra as intercessoras da igreja. Senhor, levanta as mulheres da igreja mesmo, Senhor. Usa a vida delas tremendamente. Mas sabe o que nós fazemos muitas vezes? Elas saem. A minha esposa é uma. Muitas vezes ela sai de casa para ir orar e eu deito no sofá e vou dormir. Eu deito no sofá e vou dormir, irmão. Eu podia estar cobrindo a vida dela em oração. Eu podia estar cobrindo a vida dela em oração. Esse momento que ela está lá, orando pela vida das pessoas, intercedendo. Entendeu? E muitas vezes, irmão, nós queremos aquilo que nos mostra para as pessoas: ah, o irmão está ali. Ninguém quer cortar grama. Ninguém quer cortar grama. Ninguém quer ajudar a pintar. Entendeu? Ninguém quer vir limpar. Sabe por quê, irmão? Não mostra para ninguém o que está fazendo. Não mostra para ninguém, mas nós precisamos mostrar aquilo que nós somos realmente. Se nós temos chamado de cortador de grama, vamos cortar grama. Se nós temos chamado de diácono, vamos ser diácono. Se nós temos chamado de pastores, intercessores, vamos ser.
Irmão, é você que precisa pagar um preço pelo teu chamado. Muitas vezes você quer que as pessoas paguem preço por você. Ninguém vai pagar preço por você. Só quem pagou um preço na cruz do Calvário por mim e por você foi Jesus. Ele morreu na cruz pelos meus pecados e os seus pecados, para que nós tivéssemos vida e vida abundante, e que nós fazesse a obra dele, porque na palavra de Deus fala que ele deixou para nós que nós ia fazer obras maiores do que a dele. E por que nós não fazemos? E por que nós não fazemos obras maiores do que o do Senhor? Não temos fé, não temos buscado, não temos crido, irmão, não temos vivido muitas vezes aquilo que o Senhor tem para nós. Não temos vivido, irmão. Hoje, um domingo bonito, a igreja podia estar cheia, mas muitos preferiram ficar dormindo. Vamos orar para que domingo que vem ele venha. Vamos interceder para aqueles que não vieram hoje, para a semana que vem ele está conosco aqui, irmão. Muitas vezes o irmão falta, nós não se preocupamos nem em ligar para ele. E aí, irmão, o que aconteceu com você? O que aconteceu com você, irmão? Ah, não fui porque eu não estava bem. Então vamos orar então. Vamos entender em Deus qual que é o propósito de Deus na sua vida. E eu creio que o propósito de Deus na sua vida e na minha vida, irmão, é da mesma forma que ele falou com Josué, da mesma forma que ele falou com Abraão, da mesma forma que ele falou com tantos homens de Deus. É para mim e para você. Nós precisamos crer e não temer, simplesmente obedecer a palavra do Senhor. E essa palavra não temas, irmão, ela tem bem pouquinha na Bíblia. Se você for procurar, tem bem pouquinho na Bíblia. Tem uma para cada dia do ano. 365 vezes. Não me pergunta quantas que eu achei. Entendeu, irmão? Então tem uma palavra não temas para cada dia, para a nossa vida. Para cada dia você vai levantar e vai procurar a palavra não temas e vai se fortalecer cada dia. E o Senhor vai trazer revelação da sua palavra no seu coração. E vai levantar você tremendamente, meus irmãos. Amém? Irmãos, eu quero agradecer a Deus por este momento, por essa palavra. Peço para Deus que Ele esteja mesmo trazendo revelação ao coração de cada um. Que cada um não venha ter vergonha daquilo que é. Talvez você não tenha a primeira série. Talvez você parou na segunda série também. Talvez você esteja na quarta série. Talvez você é formado e você não tem deixado Deus te usar. Talvez você tem curso de pastor, você tem todas essas coisas, mas você não tem deixado Deus te usar. Deixa Ele te usar, irmão, da forma que você é. Não queira incrementar a palavra do Senhor. Deixa Ele falar através da sua vida. Deixa Ele usar a sua boca. Deixa Ele usar você como um canal de bênção aonde você for. Deixa Ele, que é Ele que faz. Não se preocupe o que você vai trazer. Não se preocupa, simplesmente pede para Ele o que Ele quer falar. Que muitas vezes nós queremos falar aquilo que agrada o homem. Da mesma forma, igual eu falei para vocês. Se eu quisesse ter agradado o dono da empresa, eu tinha falado, tá bom, não se preocupa. É para mim marcar 15, eu vou aproveitar, vou marcar 20. Se é para mim marcar 10, eu vou marcar 15. Irmãos, não faça isso. Obedeça a Deus. Você sabe quem que é Deus realmente na sua vida? Eu creio que cada um sabe quem é Deus na sua vida. Não faça as coisas para agradar pessoas. Faça as coisas para agradar a Deus. Se você precisar falar do amor de Deus para as pessoas, fala. Não tenha medo. Esses dias eu fui confrontado por uma pessoa do mundo. Ele olhou bem sério para mim e me deu uma chapuletada. Ele achou que estava... Eu dei uma bronca no cidadão, eu tive que dar uma bronca no cidadão, mas eu dei uma bronca no amor para ele, sabe? Falei para ele no amor. Bem tranquilo, no amor. Entendeu? E aí... o funcionário dele não gostou do que eu falei para ele. Não gostou e depois ele veio falar comigo assim, rapaz, você não é evangélico? Sou filho de Deus. E o fulano também não é evangélico? Falei, eu acho que é. E por que você falou com ele daquela forma? Por que você foi tão duro com ele? Falei, simplesmente, a palavra de Deus me ensina a eu falar a verdade. Se a verdade doeu é porque ele está errado. Eu preciso falar a verdade aonde eu for. Nós precisamos falar a verdade. Nós não podemos deixar as coisas nos corromper, o mundo nos corromper. Entendeu? Talvez por um gesto de uma atitude de você falar a verdade para a pessoa, pode mudar toda a história dela. Pode mudar toda a história dela. Se eu tivesse alguém que tivesse chegado em mim e falado, olha, Alessandro, o negócio é o seguinte, se você continuar brincando na escola, você não vai ser ninguém. Se você continuar brincando na primeira e na segunda, você não vai ter nada lá na frente, um estudo bom,
um trabalho bom. Eu agradeço a Deus, irmão, pelo meu trabalho, eu agradeço a Deus pela vida que nós temos, porque se eu dependesse do estudo, eu estava enroscado. Nem para catar lixo eu ia conseguir catar, irmão. Já pensou a situação, irmão? Ia ter que trabalhar na enxada o dia inteiro. Ia ter que ser serviço pesado o dia inteiro. Não tem nada contra serviço pesado, não. Eu já trabalhei muito em coisas pesadas, irmão. Já quebrei muita parede. Já quebrei muito piso. Já passei fome. Já pedi dinheiro. Não tenho vergonha de dizer para vocês. Já pedi dinheiro, irmão. Entendeu? E aí muitas vezes as pessoas vivem uma vida achando que ela pode. Não, ela não pode nada. É Deus através da sua vida. Teve uma situação que eu precisei de... Eu estava conversando um dia aqui na frente. E eu precisei pedir dinheiro, irmão. Eu precisei pedir dinheiro para mim completar uma passagem para mim trabalhar. E sabe o que você escuta muitas vezes? Não. Você quer para usar para qualquer outra coisa. Entendeu? Mas eu não tenho vergonha de falar, irmãos. Passei fome. Teve uma época da minha vida, irmãos, que eu trabalhei com um senhor que me abençoou muito. Mas antes dele me abençoar muito, eu tive que falar para ele o que eu estava vivendo. Mas até eu falar para ele, irmão, todo dia na hora do almoço era 2 pãozinhos e um leite. Todo dia na hora do almoço eram 2 pãozinhos e um leite. E eu o dia inteiro quebrando parede, irmão. O dia inteiro quebrando parede. E eu não desisti, irmão. Eu não desisti. Mas ele me abençoou. Quando eu cheguei para ele, falei, ó, eu estou passando por isso e aquilo. Ele falou, a partir de agora você vai almoçar todo dia comigo. Eu vou pagar seu almoço todos os dias para você. Irmãos, fui abençoado tremendamente. Ele pagava para mim todo dia o almoço. Depois ele abençoou a minha vida. Depois ele abençoou a vida do Alvir, nós trabalhando junto. E hoje nós somos o que somos porque alguém nos abençoou. Você só é o que você é porque Deus tem te abençoado. Você só é o que você é porque Deus tem te abençoado. E muitas vezes você bate no peito e fala, eu sou eu. Você não é nada. Sem Deus você não é nada. Sem Deus nós não somos nada, irmão. Sem Deus nós não somos ninguém. Nós precisamos crer e obedecer a Deus e viver para Deus. Hoje o que você está passando hoje é um testemunho para amanhã. O que eu passei lá atrás, há 20 anos, há 8 anos atrás, há uma semana, é o que eu estou compartilhando com vocês hoje. Somente creia e obedeça a Deus. Somente creia e obedeça a Deus. Amém? E eu finalizo para vocês novamente, eu quero só ler o versículo 9 de novo, para vocês. Ora, não te ordenei ser forte e corajoso, não temas, não te apavore, porquanto Deus, o Senhor teu Deus está contigo, por onde quer que você ande. Amém? Aonde você andar, Deus estará com você. Aonde você for, Deus estará com você. Não importa a dificuldade, o problema que você está passando. Não importa a situação que você está passando, mas creia no Senhor. Somente creia e obedeça a Ele, meus irmãos. Amém? Eu só quero agradecer a Deus por esse momento e agradecer o pastor pela oportunidade. Obrigado, pastor, pela oportunidade. Obrigado por vocês também estar me ouvindo também. Que Deus venha falar na vida de cada um, tá? Pai, em nome de Jesus, eu agradeço o Senhor por esta manhã. Eu agradeço o Senhor por este momento que eu estou vivendo. Eu agradeço o Senhor pelos aqueles momentos que eu já vivi, Pai. Eu agradeço o Senhor pela minha vida. Eu agradeço o Senhor pela comunidade onde nós temos para poder louvar o nome do Senhor. Eu agradeço o Senhor pela liderança dessa igreja, Pai. Eu agradeço o Senhor pelos jovens dessa igreja. Eu agradeço o Senhor por tudo que o Senhor tem nos abençoado, Pai. Aqui todos nessa manhã, nesse dia. E eu peço que o Senhor venha capacitar a vida de cada um dos meus irmãos, Pai, em nome de Jesus, e que eles não venham ter vergonha, Pai, de falar do amor do Senhor, da graça do Senhor, da luz do Senhor sobre a vida deles, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.